O Evangelho de Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João veio a batizar no deserto, e a pregar o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém saíam até ele, e eram todos batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, e um cinto de couro em sua cintura, e comia gafanhotos e mel do campo. Ele pregava assim: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. A ele não sou digno de me abaixar para desatar a tira das suas sandálias. De fato eu tenho-vos batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que, naqueles dias, Jesus de Nazaré da Galileia veio, e foi batizado por João no Jordão. E assim que saiu da água, viu os céus se abrirem, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E veio uma voz dos céus: Tu és meu Filho amado, em quem me agrado. E logo o Espírito o impeliu ao deserto. Ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo se cumpriu, e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos, e crede no evangelho. E enquanto andava junto ao mar da Galiléia, ele viu Simão e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde após mim, e farei serdes pescadores de gente. Então logo deixaram suas redes, e o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Então eles deixaram o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Eles entraram em Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E ficavam admirados com o seu ensinamento, pois, diferentemente dos escribas, ele os ensinava como quem tem autoridade. E havia na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, que gritou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. E o espírito imundo, provocando convulsão nele, e gritando em alta voz, saiu dele. Assim todos ficaram admirados, e perguntavam entre si: Que é isto? Que novo ensinamento é este que, com autoridade, ordena até aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem? E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galiléia. Logo depois de saírem da sinagoga, vieram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com febre, e logo falaram dela a Jesus. Então ele aproximou-se dela, tomou-a pela mão, e a levantou. Logo a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao entardecer, quando o sol já se punha, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoninhados, e toda a cidade se juntou à porta. Ele curou muitos que se achavam mal de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Ele não deixava os demônios falarem, porque o conheciam. De madrugada, ainda escuro, ele se levantou para sair, foi a um lugar deserto, e ali esteve a orar. Simão e os que estavam com ele o seguiram. Quando o acharam, disseram-lhe: Todos estão te procurando. Jesus lhes respondeu: Vamos para as aldeias vizinhas,
para que eu também pregue ali, pois vim para isso. Ele pregava em suas sinagogas por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Um leproso aproximou-se dele, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo-lhe: Se quiseres, tu podes limpar-me. E Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o, e disse-lhe: Quero, ser limpo. Quando disse isso, logo a lepra saiu dele, e ficou limpo. Jesus advertiu-o, e logo o despediu, dizendo-lhe: Cuidado, não digas nada a ninguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece por teres ficado limpo o que Moisés mandou, para lhe servir de testemunho. Porém, quando ele saiu, começou a anunciar muitas coisas, e a divulgar a notícia, de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Em vez disso, ficava do lado de fora em lugares desertos, e pessoas de todas as partes vinham até ele. Pai Celestial, agradecemos pelo Evangelho de Marcos e pelo poderoso testemunho de Jesus Cristo como teu servo sofredor. Ajuda-nos a responder imediatamente ao teu chamado, assim como os primeiros discípulos largaram suas redes e o seguiram. Dá-nos fé para crer na tua autoridade sobre enfermidades, demônios e todas as circunstâncias que enfrentamos. Que nossas vidas sejam marcadas por uma devoção integral a Cristo e por uma disposição para servir aos outros em seu nome. Oramos isso em nome poderoso de Jesus. Amém.